Beleza. Beleza. Bom, gente, mais uma vez boa noite a todas, porque não tem nenhum outro gênero aqui. E vamos falar primeiro um pouquinho da astrologia, da minha prática de astrologia, que já passa de 35 anos. E com esse tempo, eu, na verdade, e praticamente desde o começo, e também das orientações que eu recebi dos mestres que eu conheci, me levaram a sair um pouco fora da caixinha geral dos astrólogos, que eu respeito muito, porém eu fui desenvolvendo um trabalho diferente que hoje eu mesmo compreendo melhor. E por isso também que eu estou trabalhando, oferecendo os cursos, porque eu mesmo compreendo melhor o que é o meu trabalho hoje, né? A astrologia, como tudo praticamente na vida, vem seguindo um caminho muito racional, muito acadêmico, o que é normal desde que Descartes surgiu, né? E Descartes surgiu porque ele tinha uma missão mesmo, porque a missão dele era realmente poder acabar, de alguma forma, né? Ir para outro degrau, na verdade, com o dogma. A astrologia, ela é a primeira ciência, a primeira disciplina que surgiu no mundo. Porque desde o primeiro homem que ele olha para o céu e tenta, de alguma forma, tirar informações desse céu, se orientar por ele. E também pela natureza, né? Tanto pelo céu como pela terra. São as duas grandes conexões, fora a terceira grande conexão, que seria consigo mesmo, né? E, a partir dessas três grandes conexões, com os outros. Tem algum microfone aí aberto? Acho que é alguém que está entrando, mas eu vou mutar, peraí. Isso. Tá. Então, a astrologia vem, ao longo do tempo, atravessando os séculos, os milênios, ela vem sob diversas formas, mas sempre sob uma mesma lei, que é a lei da correspondência, conforme definiu essa figura também mística do Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande, um mago sábio egípcio, que deixou esse legado num pequeno livrinho chamado Caibalion, que você encontra em PDF, escrito por seguidores, né? O autor se denomina Três Iniciados, e é um livrinho que fala das grandes leis cósmicas. E uma delas é a lei da correspondência, que a gente chama que o que está em cima é igual ao que está embaixo, assim como que o que está fora é igual ao que está dentro. Essas duas maneiras de ver a lei da correspondência, elas têm muito a ver com a astrologia verdadeira. A astrologia, na verdade, como nem a maioria das pessoas não reconhece, e nem eu mesmo reconhecia, a astrologia não cria nada, ela não induz a nada. O planeta desse ou daquele, o signo desse ou daquele, são representações de uma energia como se fosse uma partitura musical.
Então, as notas musicais que você põe no papel, elas não fazem a música, elas só falam para você como é a música. E a astrologia também é isso. Ela não tem força de criar nada. Ela fala para a gente o que está sendo criado. A gente não está lendo pela astrologia o que está sendo criado, ou a energia presente no momento. Então, essa maneira de ver a astrologia também é muito importante. Hoje em dia, os astrólogos, em geral, adotam essa visão. Mas, ao longo do tempo, e mais recentemente, nessa era que nós estamos vivendo, nós tivemos uma astrologia também muito mística, dogmática, também, pertencente aos magos, como muitos conhecimentos que são naturais, não são, como Rudolf Steiner fala, a ciência oculta. Esse é o grande livro do Rudolf Steiner, né? A Ciência Oculta. Ele fala: a ciência oculta só é oculta enquanto você não olha para ela. A hora que você olhar para ela, não é mais oculta, né? Então, mas ela caminhou como ciência oculta, porque os magos guardavam aquilo, era a profissão deles. E magos, sábios, xamãs, todos eles praticam ciência oculta, de uma certa forma, porque praticam o conhecimento da energia, o conhecimento de outra das leis herméticas, que é a lei da vibração, que tudo pulsa, tudo vibra. Então, você reconhece, através da vibração, muitas coisas. Assim como a música. Uma partitura, ela indica qual é a vibração da música que você vai ouvir. E tudo aquilo que se materializa, que você consegue enxergar, ele vem de uma vibração também. Então, como nós chegamos na época da Idade Média, Inquisição, bababá, feudalismo, né, naquele horror todo, que também não foi o primeiro horror que o mundo passou, né, que você pegar Roma, a época de Nero, também foi horror. No Egito tinha muito horror. Então, desde das cavernas, que tinha um jogo de poder, e tem até hoje. E talvez agora esteja no momento da nossa consciência superar o jogo de poder para entrar realmente numa nova maneira de viver. E isso a astrologia é muito clara quando ela fala, porque essa história da consciência vem se desenvolvendo ao longo de toda a história da humanidade, e a astrologia, como uma partitura disso, ela é capaz de interpretar. Eu não vou muito longe nisso, né, porque também não interessa, mas eu costumo considerar a vida nossa atual, principalmente a partir da descoberta de Urano, que é o primeiro planeta descoberto que não é visto a olho nu. Isso aconteceu em 1781 e logo em seguida, em 1789, nós tivemos a Revolução Francesa. Então, isso é mais ou menos que nem a chegada de Cristo, sabe? Todo mundo já sabe que vai chegar. E todo mundo já sabe que significado vai ter. Então, os planetas, quando vão chegando, também eles recebem o nome, porque tem características semelhantes àquilo que todo mundo já está esperando, de alguma forma. De alguma forma. Então, hoje, na verdade, nós esperamos o Messias, né? Na época de Cristo, a gente esperava um Messias encarnado, uma pessoa. Hoje em dia, eu acho que já existe um consenso de que o Messias é uma energia interna de toda a comunidade, ou seja, Espírito Santo, talvez. Mas
para a gente sair do místico e do dogmático, foi necessário que a gente desenvolvesse o racional, como nós desenvolvemos, e chegássemos nessa ciência cartesiana, racional, que também não contempla todo o campo vibracional, né? Então, quando a gente fala em constelação familiar, quando a gente fala em Ho'oponopono, a gente fala em barra de axis, e tudo que a física quântica está trazendo hoje para nós, ele transcende a nossa ciência racional cartesiana, né? Porque não considera o invisível. E agora não tem como não considerar. Então, nós precisamos sair desse cartesiano e entrar num outro tipo de percepção, que, na verdade, nós vivemos, mas nem sempre conscientemente. Porque todos os momentos que estão acontecendo, todos os movimentos que estão acontecendo atualmente, que são muitos, como todos sabemos, eles são justamente os princípios que nós devemos começar a seguir. Só que nós também fazemos a leitura desses princípios de acordo com a nossa consciência anterior. E a gente tem que começar a fazer também a leitura desses princípios de acordo com uma nova consciência que nós temos que desenvolver. E até uma nova linguagem que nós temos que desenvolver, né? Porque a gente já sabe que essa maneira que nós estamos atuando, ela não leva a nada, né? Ela só provoca e rebate e bate e volta. Se fosse jogar tênis e bater paredão, estava bom, né? Então, pá, pô, mas não é. É bem diferente. Então, essa consciência vai chegando para todos nós. Nós precisamos desse tempo para construir essa nova linguagem. E a astrologia é uma linguagem que permite que a gente reconheça isso, né? Porque a gente pode ver a astrologia como uma linguagem, assim como a gente pode ver as notas musicais, as partituras, como uma linguagem. Então, eu fiz esse preâmbulo aí para dizer que, primeiro, esses cursos que eu já estou dando há 5 anos, que foi o primeiro, que começou sem querer, um convite que eu recebi, dura até hoje, e dá base, então, para tudo que eu estou oferecendo, né? E os outros cursos que, a partir de 1 ano para cá, eu comecei a desenvolver. E é o que a gente agora pretende também, respondendo ao interesse de pessoas, né, de vocês e de outras pessoas que se manifestaram, a gente começar a dar esses cursos para ver se a gente constrói juntos uma nova linguagem. Então, uma das coisas que a gente não quer é enfiar nada na cabeça de ninguém. A gente quer estudar juntos o tema e criar uma visão, ao mesmo tempo particular, porque é uma visão de possibilidades. Cada um pode até escolher a sua possibilidade, desde que faça sentido junto a todas, e ao mesmo tempo, inspirarmos uns aos outros a essas novas realidades. Então, é mais do que astrologia, é desenvolvimento de consciência humana. Por isso que não é também uma coisa racional, cartesiana, como se estuda astrologia normalmente. Então, aquela coisa de um professor falar, ninguém ouvir, estudar, consultar livros, fazer trabalhos, tem aquela coisa universitária, e que eu acho que hoje não tem mais sentido. Nós estamos precisando de uma nova forma de educação, desde a educação inicial da criança até o nosso aprendizado mesmo daquelas disciplinas que a gente quer se envolver. Então, a ideia que eu coloco assim é de aprender que nem criança mesmo. E aprender que nem criança, as mães aqui sabem bem, né? Eu vejo como
como esses filhos que eu tenho visto mais, né? Que é o Tintim e o Vicente, principalmente, que eu tenho visto mais a expressão deles na internet. O do Vicente nem tanto na internet, que é do Tintim que a gente vê mais lá, né? E é muito rico, né? Rico demais essas crianças que estão chegando surpreendentemente, né? Mafê que também costuma trabalhar com criança, creio que deve continuar também, né? Então sabe bem disso. A Lu tem uma filha, acredito, já adolescente, né? A Mari, que está aí, eu não conheço bem, mas a Sou gente... pedagoga também, trabalho com crianças. Ah, que legal. Então, todo mundo está sabendo de como é ser criança, e a ideia nossa, então, é aprender como criança, realmente repetindo, falando, comentando, e sem aquela obrigação de entender, de saber, de entender, de compreender, ai, fulano já sabe, eu ainda não sei, então eu estou atrasado, eu estou não sei o quê. Não tem nada disso. Cada um tem seu tempo e no nosso curso a gente vai caminhando juntos. E ainda que um esteja percebendo menos aqui, daqui a pouco percebe, porque a criança aprende por saltos quânticos. Porque de repente ela começa a falar. Ela balbucia, balbucia, de repente ela começa a falar. De repente ela começa a andar. Então, se você olhar para a criança tentando falar, tentando andar, você fala, pô, essa criança não vai andar nunca. Vai, de repente, pá, sobe nas duas patas e começa a andar, né? E aí é aquela alegria. E é isso que nós queremos, de novo, mesmo na astrologia. Desenvolver esse tipo de aprendizado. Então, mesmo nos cursos que eu já estou dando, é um pouco difícil das pessoas entenderem isso, porque elas estão sempre querendo levar conhecimento puro para casa, e conhecimento que não é aplicado não tem sentido. Então, o conhecimento tem que ser orgânico, tem que vir da atuação da gente, de estar, né? Então, a ideia que surgiu nesse primeiro curso, né, que eu fui convidado a dar, e já veio a ideia junto, é da gente trabalhar direto com os nossos mapas, coisa que nas escolas de astrologia você leva anos para interpretar um mapa. Tem muitos astrólogos que têm um conhecimento fantástico de astrologia, mas na hora de interpretar um mapa, eles tremem na base, porque eles não foram educados para interpretar mapas, eles foram educados para ler e ler e ler e ler e ler compêndios e compêndios astrológicos de 1.200 autores famosos que existem aí. E eu vou dizer para vocês, eu li bastante um ou dois autores, 3, eventualmente algum texto de um ou outro, e o resto foi prática. Prática, prática, prática. Eu tive uma conversa uma vez com um astrólogo, que um terapeuta que eu tinha na época, tinha outro cliente dele que era astrólogo, e eu estava me profissionalizando, e esse terapeuta ele promoveu o encontro entre a gente. E o cara falou para mim assim, depois que você lê 50 mapas, você sabe ler mapa. Ele não falou você sabe astrologia, ele falou você sabe ler mapa. Mas já é uma coisa bem interessante. E isso, numa escola de astrologia, isso seria um absurdo falar isso. Como que vai ler mapa sem saber? Né? Então, primeiro você tem que provar que você sabe ler mapa sem nunca ter lido, para depois você começar a ser autorizado pela comunidade alemã. Mas, na verdade, eu sou muito grato aos astrólogos, porque eu aprendo muito, aprendo até hoje. Assisto as palestras deles, quando me chama a atenção e quando está ao meu alcance. E
Faz tempo que eu não faço cursos, mas fiz muitos cursos, enfim. Porém, então, com essa ideia de uma astrologia que abre a consciência da gente e que se aprende a partir dos próprios mapas, é que a gente está desenvolvendo esses grupos. Alguma pergunta até aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então tá. Então, falando mesmo da astrologia, dessa história da astrologia ser uma abertura de consciência, vamos dizer o seguinte: a gente dá muita importância aos eventos astrológicos. Eles são eventos temidos. Tem razão para ser, porque acontecem coisas. A gente, por exemplo, a gente vai ter um eclipse desse domingo, teve outro eclipse 10 dias atrás, mais ou menos. E tem muita coisa acontecendo, porque foi uma série de 3 eclipses, onde vocês estavam lá nos encontros nossos, que é muito sério mesmo, que tem uma intensidade mesmo. E aí você vê que está ocorrendo esses ciclones no sul. Então, sabe, nós estamos realmente vivendo um momento de grande transformação. E essas coisas vão continuar acontecendo. Mas o que importa não é um eclipse. O que importa é a trajetória que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo. Então, justamente, nós estamos indo para reconstruir as nossas instituições. Olha o Tintim. Então, a gente está vindo para reconstruir as nossas instituições. Como eu falei também na segunda-feira, a base de tudo isso pode ser reconhecida, isso a antroposofia também usa, né, como citei lá, mas eu acho bárbaro, por essa descoberta de Urano, que trouxe a Revolução Francesa e que trouxe as 3 palavras liberdade, igualdade e fraternidade. Se a gente for fundo nessas 3 palavras, elas são muito mais do que 1000 discursos. Porque outra coisa que nós precisamos aprender é revalorizar a palavra. Porque palavra não é discurso. Discurso eu não sei o que é. Discurso é sermão, eu não sei o que é. Palavra é a força da palavra. Então, liberdade, igualdade, fraternidade tem uma força muito poderosa, mas se isso se transforma em discurso, isso se perde a sua energia mais profunda, mais essencial, que é o que acaba acontecendo. A gente procura liberdade a qualquer custo, liberdade para tudo, e não é assim, né? Existem leis, e a principal lei, nesse caso, é a lei da causa e o efeito. Então, não é só a gente querer alguma coisa, é a gente querer alguma coisa que faça sentido para o todo. E se não faz sentido, tem uma consequência que nem sempre é agradável. Não é porque Deus é ruim, mas porque é resultado de uma atitude, a consequência dessa atitude. Então, essa é outra das 2 grandes leis que a gente tem acima de todos nós, que é essa lei que a gente chama o que está em cima é igual ao que está embaixo, e essa lei da causa e efeito. Então, a lei da causa e efeito, ela mesmo diz para você, olha, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mas você não vai poder fugir da sua responsabilidade pelo que você está fazendo. Então, isso tem que estar sempre subjacente na gente. E, na medida que a gente vai desenvolvendo a consciência, ter esses princípios. Não dá para desenvolver nada se não tiver pilares que sustentem o que nós estamos desenvolvendo.
pilares mesmo. E pilar não é desejo, não é fantasia. Pilar é pilar mesmo. Em cima dele, nós podemos fazer. Tinha lá na Grécia as colunas jônicas, as colunas não sei o quê, tinha lá os nomes das coríntias, cada uma tinha um nome, mas eram colunas. Né? Então, é isso que nós precisamos, ter as colunas e aí desenvolvemos as nossas plumagens, como nós quisermos. Né? Então, é preciso ter a base. Mas, voltando para a história do desenvolvimento da consciência, eu vou falar mais de dois planetas. Né? Depois de Urano, veio Netuno, 1849, e Netuno ele veio representando, então, justamente esse mundo vibracional. Urano veio representando essa história da libertação e da igualdade mesmo, né? Uma coisa que é de uma humanidade feita por seres humanos niveladamente em iguais condições. Netuno vem trazendo esse vibracional, trazendo esse espiritual, esse psíquico, né? Todas essas imagens que nós temos dos mundos transcendentes. Né? Então, Netuno ele não criou uma revolução tipo Revolução Francesa, que é um ponto, um marco. Pá! Mas ele criou uma grande onda, né? Como Deus do mar, ele criou uma grande onda, né? Ou uma grande série de ondas, onde nasceram essas figuras que hoje criam no nosso caminho de desenvolvimento da consciência, que são Freud, Jung, Rudolf Steiner, Madame Blavatsky, Allan Kardec, tanto espiritualistas, Gurdjieff, tanto espiritualistas quanto acadêmicos também, médicos, psicólogos. Todos esses caras foram inspirados nessa onda netuniana depois que Netuno foi descoberto. Que esses principais mestres eles nasceram entre 1850 e 1880, porque foi até 1920. Acho que desses que eu cito, o último deles a morrer foi Jung, em 1957, que ele morreu, se não me engano, por 50 e pouco. Steiner morreu em 25. Então, entre 1850 e 1950, viveram essas figuras e deixaram o seu grande legado, que é impossível negar que todos nós hoje vivemos e conseguimos sobreviver nesse planeta devido à essência daquilo que esse povo trouxe, que de uma certa forma era trazer o céu para a terra. E isso nos transformou, já começou a nos transformar. Porque nós sabemos que nós temos agora uma psique, uma alma, nós temos alguma coisa invisível que precisa ser trabalhada. E estamos aprendendo a trabalhar isso. Finalmente, Plutão, que chegou em 1930, vários motivos para considerar Plutão responsável pela bomba atômica, cujo elemento químico era o plutônio. Porque o Plutão vem para realizar aquela profunda transformação mesmo. Né? O regente de Escorpião, que a Mafê conhece, e ele vem para definir a coisa. E hoje nós estamos vivendo esse tempo da pandemia regidos por um movimento plutônico muito intenso, somado a outros planetas, principalmente os sociais, que são Júpiter e Saturno. Então, é uma transformação profunda e também um aspecto regenerativo de Plutão na nossa sociedade. Transformação, regeneração.
Então, esse caminho que nós estamos escrevendo e que a astrologia vai desenvolver. Então, o princípio que a gente procura não é entender só o que é um eclipse, o que é um Mercúrio retrógrado, o que é uma lua vazia ou fora de curso, né? O que é uma quadratura, o que é nós entendermos a trajetória que está acontecendo e como, através do nosso mapa, a gente entender também a nossa trajetória pessoal, que eu, pessoalmente, tenho cada vez mais motivos para entender que esse nosso mapa é uma escolha premeditada, é uma escolha espiritual nossa, cada vez, para mim, que acompanha esses projetos de vida através do mapa astral, que aquilo vem como realmente uma escolha de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da linhagem e prestação também de serviço no planeta. Então, enfim, esses são os paradigmas que guiam a nossa visão da astrologia e que, então, nos levam a montar esses cursos, que agora eu vou falar praticamente como funcionam. São cursos de uma frequência bastante interessante, que é mensal. É um encontro por mês de 2 horas. Nesse encontro, a gente procura trabalhar bem fundo e ter um mês para as fichas caírem, para as visões aparecerem, para a gente se inspirar e para a gente ficar com vontade de ter o próximo encontro. E isso vem funcionando bastante bem assim. Eu acho que para todos. Hoje em dia eu estou com 3 cursos em aberto, já tive mais uns 3 que foram até um certo ponto, depois foram desfazendo. O que também é muito natural, porque você começar a primeira parte, você pode ir se interessando, mas se você realmente quiser estudar astrologia, você vai em frente. Mas se você está só meio curioso do assunto, talvez depois de 6 meses, de 1 ano dos cursos, você acha que não tem mais a ver para você. Super natural, né? Porque, na verdade, é uma coisa que é feita para aqueles que realmente nutrem algo dentro que ressoe, o que está dentro é igual ao que está fora. Então, aquilo que eu tenho dentro tem que ressoar nas aulas de astrologia. Então, é normal. Então, alguns grupos terminaram. Felizmente, algumas pessoas dos grupos que terminaram conseguiram entrar nos grupos que queriam ficar, conseguiram reencaixar, e assim a gente está indo, né? Então, são esses encontros mensais, e são encontros onde a gente trabalha um pouco a parte teórica e, em seguida, nós levamos isso já direto para os mapas das pessoas que estão lá, né? Dos alunos, se é que chamam de alunos, né? Dos colegas que estão lá. Então, isso já desde o primeiro encontro, a gente começa a ter uma visão do nosso mapa, a gente começa a fazer contato com aquela imagem, que também ela é muito inspiradora, a imagem do mapa. Então, não é dizer, mas eu não entendo nada. Você não entende nada, mas você sabe reconhecer um desenho. E você sabe reconhecer o que esse desenho faz dentro de você. E se não sabe, vamos aprender, né? Então, nesse sentido também, os mapas são muito inspiradores. No começo, a gente vai mais pelo desenho dos mapas, e aos poucos a gente vai, então, entendendo um pouco mais da linguagem astrológica. Essa é a continuidade. Como eu disse para você, o grupo para vocês, o grupo
que originou isso tem 5 anos. Nesse grupo, das pessoas que passaram por esse grupo, 2 pessoas já atendem profissionalmente. Ambas essas pessoas já tinham algum conhecimento, que talvez não muito pouco, já tinham conhecimento significativo. Mas era um conhecimento que não dava nem para pensar, né? em mais um conhecimento da energia dos signos e tal, mas que não dava para ver mapa e tal. Mas as 2 pessoas, essas 2 pessoas, elas já estão atendendo e uma delas já está dando curso também. Que ela também, felizmente, maravilhosamente, ela também é artista, ela é cantora e ela está juntando, dando workshops assim, de vibração, de música e astrologia e as cartas do tarô que ela também trabalha, e ela então está fazendo todo esse jogo que é bastante interessante. O nome dela é Rita Oliva, mas o nome artístico que ela está usando agora no trabalho de cantora é Papisa. Então, talvez alguém de vocês já tenha ouvido falar dela ou venha ouvir. E os cursos vão até hoje, né? Outra das meninas do curso, ela é uma terapeuta quântica também, que desenvolveu bastante astrologia, ela não sabia quase nada. E o marido dela também faz o curso, que é um cara bem cartesiano e que já hoje ele é um cartesiano de ascendente peixes, então ele não gosta de reconhecer o potencial transcendente que ele tem. Então ele sempre dá umas explicações meio cartesianas, mas ele tem uma visão super profunda e às vezes e lá a gente vê o mapa de todos, né? Todos lá falam no mapa de todos porque já tem base para isso. E eu adoro as coisas que ele fala do meu mapa. Até hoje, quando ele fala do meu mapa, ele traz coisas. Todos eles, falando do meu mapa, trazem coisas que eu mesmo não tinha me dado conta. Então, veja, é um encontro por mês, é agradável. Nós olhamos o mapa de todo mundo, nós vamos criando essa linguagem. A gente fala de antroposofia, a gente fala de cabala, a gente fala de outras coisas que vão se manifestando ali e vamos desenvolvendo essa conversa. E toda vez a gente está olhando os mapas do grupo, né? Então, existe alguma interpretaçãozinha que cada um recebe nesse momento. Os grupos iniciantes, sou eu que tenho que dar essa interpretação. Mas, aos poucos, né, o grupo que a Amanda está, que deve ter mais ou menos uns 9 meses a um ano, não sei direito, já tem gente dando pitaco no mapa dos outros, entende? E ainda está assim. Eu tenho um outro grupo que está com 6 meses, o pessoal ainda é mais tímido, mas já estão entendendo cada vez mais e estão muito interessados. Isso que também é o interessante, estão muito interessados no processo. É um grupo que está com muita firmeza. Então, essa é a base do grupo. As novidades, quer dizer, não tudo é novidade. Nós sempre temos um grupo de WhatsApp, onde a gente posta alguns, dificilmente textos, mas a gente posta alguns esquemas, nome dos planetas, nome do signo. A gente posta algumas coisas, né, que tem a ver com o que a gente está estudando. E também você pode tirar dúvida, pode conversar, trocar ideia. E então esses grupos específicos do grupo de aula, né?
E o que é novidade mesmo é que, a partir de agora, a gente vai começar a gravar todas as aulas, né? Então, com esse advento do Zoom, a gente está... né? Esses grupos eram todos presenciais, um deles era em Campinas. Eu ia para Campinas para dar esse grupo. Até a Lu prometeu ir umas 4 vezes, assim, ela esqueceu 3 e não pôde ir na 4ª. Aí, mas aí o grupo acabou, depois dessa primeira fase, que nós vamos ver como é que é, o grupo acabou e ficou uma pessoa, o que era uma pena, porque a pessoa estava muito interessada. Aí, quando veio a história do Zoom, ela entrou no grupo que a Amanda faz também. Ela entrou e começou e se uniu e vem trazendo bastante força para a gente. A gente quer desenvolver a força de todos. Na primeira fase, acaba sendo mais eu que protagonizo a história, mas a ideia, não só a ideia, a certeza, por causa dos grupos anteriores, que aos poucos o protagonismo vai se estabelecendo, vai se dividindo, e o que a gente quer mesmo é que todo mundo trabalhe junto, veja aquela realidade que a gente está estudando, veja o que é aquela linguagem dos mapas, e cada um, em cada encontro, tem alguma coisa do seu mapa revista, reinterpretada. Né? Porque também tem uma cultura astrológica que a pessoa fala que eu já fiz mapa astral, como se mapa astral tivesse fim. Né? Então, é uma mandala. Né? Estou falando que nos grupos, quando olham para o meu mapa, falam uma coisa do meu mapa, eles me surpreendem de ver coisa que eu mesmo nunca vi no meu mapa, e que faz todo sentido. Então, é um mundo, é um encanto, porque precisa mesmo da gente se encantar um pouco com isso para permanecer. E é um conhecimento. Eu acho que é uma linguagem do novo tempo, não que a astrologia vai se tornar a linguagem do novo tempo, mas ela colabora para estabelecer essa nova linguagem, assim como as constelações familiares, elas hoje claramente estabelecem uma nova linguagem, né? Os princípios sistêmicos, em geral, eles estabelecem uma nova linguagem, né? Os princípios permaculturais, em geral, eles estabelecem uma nova linguagem. Então, nós estamos criando essa nova linguagem, que vai ser a linguagem do dia a dia, que eu espero que seja uma linguagem universal, que seja útil para todos nós, né? E criar isso e que a gente vai realmente usar. Vou ter que mudar aqui, porque a minha bateria está... Mudar de lugar um pouquinho. Espera aí. Tem que virar assim. Então, nós estamos no Mercúrio retrógrado e meu computador morreu, resolveu de morrer ontem. Aí, família Araújo, viva! E então você vê, putz, Mercúrio retrógrado é foda, você vê, perdi meu computador. Mas eu não perdi meu computador porque o Mercúrio está retrógrado. Eu perdi meu computador porque ele estava para morrer. E ele morreu quando teve mais oportunidade energética para ele morrer. Ele morreu no Mercúrio retrógrado. Mas ele estava para morrer. Né? Então, o Mercúrio retrógrado é uma oportunidade de haver uma revisão das coisas e aquilo que precisa ser limpo, que precisa ser descartado, que precisa ser, de alguma forma, mudado, aproveita essa energia desse tempo. Né? Mas não é o Mercúrio retrógrado que matou o meu computador. Ele já tinha quase 10 anos de idade, né? Então, até acho que ele viveu demais,
graças a Deus, né? Só que agora eu estou na pandemia de conseguir resolver esse assunto do computador. Mas tudo bem, estamos indo, estamos caminhando. Enfim, então, são esses encontros mensais, com a visão dos mapas, de todos os mapas. A gente dá uma olhada nesses mapas a cada encontro. E, então, cada encontro a gente tem um contato com o nosso mapa. Então, a gente vai construindo cada vez mais um contato maior com o nosso mapa. Daqui a pouco o mapa está falando com a gente. Entende? Porque é assim, é que nem criança. Vai indo, pá, fala. Vai indo, pá, anda. Vai indo, pá, entra na faculdade. Entende? Então, é a natureza. É assim a natureza. É o sorriso da Bela. Então, é assim que a coisa faz e é assim que a gente quer aprender. A gente não quer aprender com metodologia acadêmica de estudar 1000 livros para depois poder olhar seu mapa. Não. Nós vamos fazendo no dia a dia mesmo, reconhecendo a verdade no dia a dia. Então, eu já estou com muito discurso e discurso tira o poder da palavra. Então, eu vou pedir para a Amanda compartilhar aí esse programinha que a gente tem, para a gente ficar conhecendo. A outra coisa que eu está começando a falar, né? A Amanda pode continuar compartilhando. É que então a gente vai ter todas as aulas gravadas. Então, se alguém perdeu uma aula, vai ter acesso. Se alguém quiser repetir uma aula, vai ter acesso dentro do grupo. Então, isso também enriquece bastante, porque mais do que tendo que estudar, procurar livros, não sei o que, é bom ter alguns livros. Deixa assim, Amanda, por enquanto. É bom ter alguns livros, mas isso tudo a gente vai falando, né? Mas a ideia é mesmo que nessas 2 horas da aula, que muita coisa vá acontecendo e aos poucos vai crescer, né? Então, aí tem esse que eu chamo de módulo 1. Esse módulo 1 são 5 encontros. Depois, você vê aqui embaixo, eu chamo módulo geral 1. E depois vai ter módulo geral 2. Então, a divisão é entre módulo 1 e módulos gerais. Por quê? Porque o módulo 1 é o único que tem começo, meio e fim. Então, a gente deixa esse módulo 1 para a pessoa realmente poder sentir se ela quer continuar, se isso é bom para ela, mas é importante ela fazer os 5 encontros do módulo 1 e depois ela pode decidir com mais clareza se ela quer ir para frente. E depois, a astrologia tem começo, mas não tem meio e não tem fim. Então, depois a gente vai entrar no processo da astrologia, a pessoa vai ficar quanto ela quiser, o grupo vai existir enquanto ele existir. Mas o módulo 1 é um módulo que a gente inventou aí, inventou não, né? Não é inventou, mas a gente se inspirou aí para fazer um módulo que tivesse mais ou menos começo, meio e fim. E que fosse introdutório à compreensão do que é a estrutura de um mapa astral. Então, aí eu chamo uma jornada astrológica, ele trabalha com as casas, então tem aí primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e tal, isso a gente vai ver lá. Então, depois desses 5 encontros, que se realizam em 5 meses, a gente entra nesse módulo geral, que o primeiro item desse módulo geral seriam os signos. Pode subir, Amanda? 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 Aí, não, subiu muito. Não, tá certo, é isso mesmo.
É isso mesmo. Então, aí os signos são 8 encontros previstos, né? O primeiro módulo lá a gente procura fazer mesmo nesses 5 encontros. Depois, a gente, de acordo com o grupo, pode ampliar ou diminuir, mas diminuir é difícil, mas pode fazer mais revisões e tal, de acordo com o que o grupo pedir. Então, aqui eu vou ler esses elementos, que é os elementos de compreensão dos signos. Então, tem lá, primeiro encontro é explicar mesmo qual é a energia dos signos e falar dos 4 elementos e respectivos signos. Depois, um encontro para cada elemento: o fogo, a terra, o ar, a água e os signos correspondentes aos elementos. Depois tem signos e seus modos, né? Porque tem 3 tipos de modos, que a gente pode dizer ser cardinal, fixo e mutável, e os signos e suas polaridades, que são os pares de signos opostos, né? Tipo Áries, Libra, Touro, Escorpião e etc. E o último desses 8 encontros seria uma revisão geral e dos mapas pessoais também, né? Tirar dúvidas e coisas e tal, né? Então, esse é o esquema do segundo módulo. Esse grupo que eu tenho faz 5 anos, ele não tinha módulo nenhum. A gente foi fazendo conforme foi vindo na telha da gente, entende? Isso também foi muito interessante. Mas, para a gente não dizer que a gente esqueceu totalmente a racionalidade, a gente tem um programinha. Mas eu gosto mais mesmo é de deixar a coisa ir acontecendo no grupo conforme ela venha. Então, fica essas possibilidades. Vamos subir, Amanda? Aí, mais um pouco. Aí, pronto. Então, aí planetas. Então, você vê, no primeiro módulo que eu chamo de módulo 1, que são aqueles 5 encontros, a gente estuda as casas, na verdade, só que num formato especial, de reconhecimento do mapa, né? Porque as casas são muito definidoras do mapa, vocês vão ver isso. Muitos de vocês talvez já tenham uma ideia sobre isso. Então, aí nós vamos, desses 9 encontros, vamos falar das funções planetárias, regências e dignidades, os planetas luminares, que são Sol e Lua, planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, planetas sociais, Júpiter e Saturno, transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, especiais, Quíron e Eris, e outros pontos notáveis, que são Lilith, nodos lunares, roda da fortuna. Depois nós entramos na área de aspectos, que são relações entre os planetas, relações geométricas entre os planetas. Aí nós vamos ter conjunção, sextil, trígono, quadratura, oposição e, mais uma vez, a revisão geral, né? Feito isso, seriam 8 e 5, 13, com 9 21, seriam 2 anos de curso mensal, para quem caminhar essa caminhada, né? E aí, a sequência disso ainda não estamos definindo, porque a gente ainda está longe de chegar nesse ponto nos grupos novos, né? Nos grupos antigos no grupo antigo a gente já passou desse ponto. Então, a gente vai entrar com esse tema, que é a introdução a interpretações, e aí a gente vai entrar numa fase de interpretação mais brava mesmo, né? Muita interpretação de todos os mapas por todos, né? Todos interpretando todos os mapas. Então, uma coisa que é fundamental nesse grupo é 2 coisas. Primeiro, está aberto para a interpretação de todos no seu mapa e está sigiloso com relação às interpretações dos mapas dos companheiros, né?
É uma coisa interna e profunda. Então, é evidente que as gravações só terão acesso às pessoas que pertencem aos grupos. Mas aí vai ficar essa história do grupo bem detalhada, né? Então, alguém tem alguma pergunta disso? Ninguém? Então, vamos tirar a tela, Amanda. Isso. Então, esse é o formato do grupo. A gente está com 2 datas, com 2 horários. Os grupos são de 4 a 6 pessoas. Por que isso? Porque a gente tem que ver o mapa das pessoas. Com menos de 4 pessoas, ele não rola uma energia legal, intensa. Pode-se fazer Ixi, travou. Pai, tá aí? Travou? Travou para vocês ou só para mim? Ah.